Já estamos no ar, estou aqui do lado da Flaviane e do Johnny, eles são de Caçapava e eles têm uma pergunta para o professor Felipe. Sejam muito bem-vindos, tudo bem com você? Tudo bem com você, Tudo Johnny? ótimo, graças a Deus. É a primeira vez aqui na Canção Nova? Não, muitas vezes Várias a gente vezes. vê. Várias vezes, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada. Festa da Misericórdia, a quarta a gente vai vindo agora. Quinta vai vir esse ano. Vamos vir agora, dias 10, 11 e 12 de abril. Exato. Que bom, já estarão Se de Deus volta. quiser. Qual a pergunta de vocês, querida? A minha pergunta é por que o casal de segunda união não pode ficar em barraca no acampamento aqui na Canção Nova? Bem, eu confesso a você que eu não sabia até agora, até esse momento, dessa norma. Eu imagino, aí eu vou pensar aqui com meus botões, eu imagino que essa norma tenha sido colocada pelo fato do casal não estar casado legitimamente diante da igreja. Então, acho que aí a direção do acampamento achou melhor que não sejam colocados nas barracas, né? Familiar, seria. É a única razão que eu vejo que Aí justifica isso. pediram para a gente com relação à declaração de união estável. Só que a gente não fez a parte de declaração de união estável porque a gente quer regularizar todo o casamento, fazendo a anulação do casamento da gente. Casamento anterior da gente. Do casamento anterior. Vocês dois foram casados anteriormente, Casados anteriormente. vocês estão ainda em processo de anulação. nulidade. Isso. A gente está entrando para os processos, tudo está só pelado. Tudo. Eu penso que então, ou seja, o fato do casamento não ter sido ainda consumado diante do matrimônio é que deve ter gerado essa disposição. É a única explicação que eu encontro. Tá? Claro para vocês? Agora, é importante, Pois sabe, não, Ricardo, professor. dizer o seguinte, que a igreja hoje olha com muito cuidado, muito carinho essa questão. Esse fato que vocês mencionaram não deve ser assim como se fosse um ato de discriminação contra os casais de segunda união. Não, pelo contrário, a Canção Nova faz aqui em Lavrinhas encontros para casais de segunda união. Entende? Agora, por outro lado, a Canção Nova obedece às normas da igreja que dizem que o casal não pode, por exemplo, receber Eucaristia, etc., enquanto não oficializar diante da igreja o matrimônio. Entende? Então, eu penso que tem que ser olhado com tranquilidade esse aspecto. Ok, muito obrigado. Obrigado, Obrigada. Johnny. Obrigado, Flaviane. Obrigada. Com você, querida, para quem é a próxima pergunta? Próxima pergunta é para o Padre Xavier, do Roberto Teixeira, e através do Facebook ele nos escreveu. No Evangelho de São Mateus está escrito, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Pergunto como aplicar esse ensinamento de Jesus se tudo que fazemos está atrelado ou depende do dinheiro. Pergunta muito boa. Bem, sem entrar em considerações exageradas dentro do texto bíblico, aqui nós temos essa palavra servir a Deus ou ao dinheiro. Uma coisa é servir-se do dinheiro para aquilo que existe de necessidade. Isso já existia no próprio tempo de Jesus, naquele tempo para comprar pão, para comprar qualquer coisa, já tinha que se usar dinheiro. Não é que Jesus está se referindo a esse tipo de coisa, né? Havia inclusive o imposto do templo que era pago com o quê? Com dinheiro. Dinheiro já existe há muito tempo. O detalhe não é servir-se do dinheiro, mas o problema é servir ao dinheiro. E, nesse caso, a palavra usada por Jesus lembra, inclusive, um Deus, que era considerado o Deus do dinheiro, né? É impossível que se sirva a Deus e se busque caminhos de acúmulo de dinheiro. Essa frenesia que nós temos, às vezes, no nosso mundo, de pessoas que querem ter posses, e por causa disso acabam desrespeitando o próprio Evangelho, não levando em consideração aquilo que as outras pessoas têm de necessidade, não existe solidariedade, não existe isso. Muitos lugares, infelizmente, passam por essas coisas por causa de algumas pessoas assim. É a essas situações que Jesus está se dirigindo quando diz isso. Então, uma coisa é servir ao dinheiro, viver em função dele, de adquiri-lo, de tê-lo. A outra coisa é servir-se do dinheiro, né? Claro, usar o dinheiro de forma, inclusive, responsável em tudo aquilo que é necessário, como você mesmo citou. São duas coisas diferentes, servir ao dinheiro e servir-se do dinheiro. Obrigado, padre. Nós seguimos o nosso programa e eu quero apresentar para você o livro da Fernanda Soares. A Fernanda é apresentadora do Revolução Jesus e do Vitrine Mix. E ela apresentei especialmente a mulher com o livro A Mulher Segundo o Coração de Deus. Trata da identidade da mulher,
e da descoberta do plano de Deus para a mulher. Trata também da feminilidade, além de trazer o testemunho da Fernanda Soares. Feito para você, mulher, como você está vendo aí. Você pode adquirir no 0 Operadora 12 3186 2600. Na nossa loja virtual, no endereço loja.cançãonova.com, você vai encontrar esse livro e tantos outros produtos de evangelização. Nas lojas Canção Nova e com os nossos evangelizadores porta a porta. Lembrando que todas as vezes que você adquire um dos produtos Canção Nova, você está mantendo e fazendo crescer esta obra de evangelização. Qualquer dúvida quanto aos nossos endereços, pode entrar em contato com a gente nesse telefone que você participa com a gente aqui no programa, no 0 Operadora 12 3186 2600. Mais uma vez, obrigado por sua participação. O tema é livre. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é para o professor Felipe, do Watson Braga, do Rio de Janeiro. Adson. Watson. Watson, ok. Tem 32 anos, é casado e gostaria de saber como a igreja vê a questão do útero solidário, quando uma mulher livremente cederia seu útero para gerar um filho para uma outra mulher que não pode engravidar. Bom, a igreja não aceita de forma alguma, primeiro porque isso envolve uma inseminação artificial. E a igreja não aceita a inseminação artificial. Está muito claro no catecismo da igreja, né, que o filho deve ser gerado pelos seus pais no ato sexual, o ato de amor do casal. E aí não vai acontecer isso, num caso deste de útero solidário. É um paralelo, por exemplo, com o útero de aluguel. Tem que haver inseminação artificial. Então, aí a igreja elimina a possibilidade desse tipo de útero, né? Há outras conotações que eu acho que aí não precisa nem ser colocadas, né? A igreja entende que a mãe deve gerar o seu filho gerado pelo seu marido. Entende? A igreja não vê essa alternativa de poder um filho ser gerado na barriga de uma outra mulher, né? Pode parecer uma caridade, mas é uma caridade que fere as leis de Deus em outros aspectos. Obrigado, professor. Obrigado a você que fez a pergunta. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é para a Juliana, do Vitor Alves, de São Pedro. Ele tem 21 anos e diz que vive um namoro santo com uma garota que já é mãe. Hoje ele está se apegando muito com a criança, mas tem medo de que ele ou a criança sofram num possível término. Ele pede orientação de como deve se relacionar com essa criança. Eles dizem quanto tempo namoram? Não. Isso que eu ia perguntar. Pois é, eu imaginei mesmo. Quanto Se tempo der de tempo namoro? ele viu a pergunta através Do Facebook. do Face. Então, por favor, querido, se você pode contar para a Juliana há quanto tempo vocês namoram, vai ajudar bastante, não é isso? Vai, sim. Bom, Vitor, você é bastante jovem, 21 anos. Parabenizo aí, né, a sua escolha pelo namoro santo, né? E assim, é um desafio, é importante destacar o seguinte: quando você faz uma escolha por alguém que já tem um filho, você está fazendo a escolha por esse filho também, né? É importante perceber que esse filhinho vai fazer parte da história de vocês, né? Dos próximos, se você chegar a se casar com ela, né? Quando a gente inicia um namoro, a gente pensa em se casar com a pessoa, ter um relacionamento duradouro, né? E essa criança vai fazer parte da sua vida com ela. Quando você traz essa questão, eu fico um pouco na dúvida de e se acabar, né? Me parece que pode ser que você esteja aí com algumas dúvidas, né? Assim, como é que vai ser? Como se você ainda estivesse descobrindo esse namoro. Talvez não tenha tanto tempo. Por essa fala da preocupação, talvez não tenha tanto tempo o namoro, né? É claro que você vai se envolver, talvez até na mesma intensidade que você tenha essa relação com ela. A sua intensidade de sentimento para com a sua namorada se estenda, né, a esse filho. É importante separar, ele deve ter um pai, né, respeitar esse pai, respeitar o espaço dele. Você não vai tomar o lugar do pai, né? Ele vai ter o espaço dele também, mas você ali vai ser uma figura que vai estar junto com a sua namorada nos desafios, se a criança mora com a mãe, nos desafios futuros, você vai estar junto com ela. É importante não misturar essa relação, né? Você ali vai entrar como apoiador, sim,
dessa relação com o filho, facilitar, sempre gerar um espaço para essa mãe com esse filho, para não excluir, né? Eu acho que é muito ruim quando, às vezes, existem relacionamentos onde já existe um filho de outra relação, onde uma das pessoas excluem, né? Não, então agora, não quero, não vamos levar para passear, ou faz de conta. Isso é uma marca muito ruim para a vida dessa criança. Então, que você não seja essa marca negativa. No entanto, se você tem uma escolha já amadurecida de relacionamento, se você pensa em se casar com a sua namorada, eu acho que é o amor. Né? É você se permitir amar, se permitir ser companheiro da sua namorada e amar essa criança, mas sabendo que ela tem o pai dela, ela tem o espaço da mãe, mas você vai ser sempre ali um apoiador e ele vai fazer parte da sua vida, né? Não excluí-lo deste meio. Mas se você tem dúvidas sobre essa relação, cuidado, porque a criança realmente sente bastante o afastamento depois, né? Às vezes ocorre muito, às vezes as pessoas se relacionarem e se envolver com o filho e de repente ter uma relação super próxima e aí termina do dia para a noite, a criança sente, isso é um mal muito grande para a criança, né? Então pensar que a criança ali, ela tem que ser preservada, ela veio, né? Todos nós, nessa fase, a gente precisa ser cuidado, né? E a responsabilidade que você tem com esse ser humano que precisa ser cuidado, ser amado, mas aí depende dos seus objetivos nesse relacionamento. Se você tem o objetivo a gente não tem segurança, né? Às vezes eu sinto que as pessoas querem ter uma segurança de que vai dar certo, de que o relacionamento não vai acabar. Você vai fazer tudo para que o seu relacionamento dê certo. Fazendo isso, vai amar essa criança, respeitando os espaços que ela tem aí dentro desse ambiente que já é diferente. Obrigado, Juliana. O Vitor falou sobre o namoro santo. Eu quero convidar você para conhecer o namoro cristão. O professor Felipe deve lembrar-se, né, de quando começou o namoro cristão. Ele começou aqui no Trocando Ideias. Professor, já são mais de 10 casais que eu conheci, que se encontraram no grupo Namoro Cristão e que se casaram. Que bom, né? Quando eu digo que são esse número de casais, eu imagino que tenham outros. Mas até o mais importante do grupo Namoro Cristão tem sido uma possibilidade muito concreta de um relacionamento virtual orientado. Porque todo relacionamento virtual, de fato, precisa ser orientado, ele não pode se delongar muito. O grupo Namoro Cristão ele foi criado a partir de umas conversas aqui com o professor Felipe Aquino, sobre as necessidades dos casais. Eu me comprometi de tomar uma iniciativa. Foi quando eu criei o Grupo Namoro Cristão. Ele está sediado no Facebook, facebook.com/Namoro Cristão. É um grupo aberto, onde você entra, participa e recebe formação para os relacionamentos a partir de tantos convidados, missionários, psicólogos, amigos meus que estão presentes no Grupo Namoro Cristão para auxiliar você. Se você ainda não conhece, venha participar. Os solteiros são muito bem-vindos, inclusive cobram bastante de mim uma iniciativa aqui na Canção Nova específica para os solteiros. Mas eles são, na verdade, grande parte da participação do Grupo Namoro Cristão são os solteiros que estão se encontrando e encontrando alguém que resolveu também alicerçar sua vida em valores cristãos. O endereço é facebook.com/Namoro Cristão. E obrigado a todos que participam. A próxima pergunta é para o Padre Xavier, da Lene Gomes, e ela gostaria de saber por que os católicos santificam o dia de domingo, se no livro do Êxodo o Senhor nos fala para santificar o dia de sábado. Inclusive foi uma das leituras desses dias, por isso que ela deve ter prestado atenção. A pergunta é muito boa, né? Reni Gomes, né? É o seguinte, o Antigo Testamento pedia exatamente a santificação do dia do sábado. Eu morei 5 anos lá na Terra Santa, e lá na Terra Santa, todos os sábados, eles fazem exatamente como nós fazemos o nosso domingo. Na verdade, fazem de uma forma até mais intensa em algumas cidades, como Jerusalém, onde não tem absolutamente nada. Nem um pipoqueiro na rua a gente não encontra. Porque realmente se leva muito a sério a santificação do sábado. No caso de nós cristãos, né, com Jesus ali, com o Cristo, as coisas mudaram. Porque Jesus, na verdade, ressuscita no domingo. Então, nós começamos a guardar o domingo exatamente por isso. Se Deus, né, como conta o relato da criação,
criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, nós temos o 8º dia, que é o dia da ressurreição, o dia que Jesus se levanta dos mortos. E exatamente por causa de Cristo, de Jesus, é que nós mudamos a guarda do sábado para o domingo. Isso não aconteceu no primeiro momento da igreja ali primitiva, porque eles ainda não tinham compreendido todas essas coisas. Mas ainda na era apostólica já se começa a guardar o domingo, como nós encontramos, inclusive, no livro do Apocalipse. O autor do livro do Apocalipse, João, ali ele diz que no dia de domingo, dia do Senhor, é assim que ele diz, né? Remera Kyriake, né? Dia do Senhor é exatamente o dia da revelação. Quer dizer, isso tudo surgiu a partir da liturgia, que é um contexto extremamente rico dentro do próprio livro do Apocalipse. Nos lembrando sempre disso, né? O dia do Senhor é o domingo por causa da ressurreição de Jesus. E como a ressurreição é até mais importante do que o primeiro momento, ela passa a ser o dia mais importante, o dia do Senhor mesmo, santificado, dia de guarda. Como eu disse que faria... Pois não, professor. Eu queria só acrescentar essa passagem que o padre citou, que é interessante. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 7, tem um dado explícito que São Paulo celebrava a missa no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Está escrito aqui, olha, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, era a celebração da missa. No primeiro dia da semana. Então, esta tradição vem dos apóstolos. Se vem dos apóstolos, vem de Cristo. Obrigado. A citação qual é? Atos 20, versículo 7. Obrigado, professor. Eu comentei no bloco anterior que eu iria lembrar a você suas formas de participação. Por telefone, no 0 operadora 12 3186 2600. No Twitter, o endereço é @ptrocandoideias. O e-mail é trocandoideias@cançãonova.com e no Facebook também, Trocando Ideias. São essas as nossas mídias, não é isso? Isso mesmo. Próxima pergunta, querida. É para a Juliana. Uma moça de 24 anos, casada, nos escreveu que tem problemas de relacionamento em sua família. Ela sabe que falam mal dela e finge não saber, pois quer evitar brigas. Ela pede orientação em como deve se posicionar com esses parentes para melhorar a convivência familiar. Ela também não fala se é com relação à família do marido Não. ou a dela, né? Não, ela só mencionou família. Bom, problemas na família todos nós temos, né? Nós enfrentamos problemas de relacionamento no trabalho, na família. E aí a inteligência emocional é nossa auxiliar também nessa hora, para a gente saber quais são as batalhas que nós vamos escolher, né? Para lutar. Se ela está trazendo isso, é porque isso de fato a incomoda. Quando a gente fala do relacionamento familiar, nós esperamos ter uma boa convivência, nós esperamos que os laços familiares sejam positivos, que a nossa sogra goste da gente, que a cunhada, a irmã, né? No entanto, esses conflitos no relacionamento aparecem. E aí, primeiro, é importante pensar o que já foi feito para que essa relação dê certo, né? O que já foi feito para que essa relação tivesse um outro resultado, né? Como coach, eu faria essa pergunta, né? O que você já fez? O que você fez até agora está surtindo este resultado, este efeito. O que você pode fazer de novo, de diferente? E o segundo ponto, né? É importante pensar que nem sempre as relações ou as pessoas elas vão responder da forma como nós gostaríamos. Então, às vezes, nós temos um alto nível de expectativa de relação que nos leva à frustração, né? Então, primeiro, é importante você identificar até onde essas pessoas, né, da família, elas conseguem ir com você, na expressão do relacionamento, na forma como elas podem se doar, porque, às vezes, o que o outro pode dar é isso. E, às vezes, eu estou esperando mais. Então, às vezes, eu quero ser super amiga da minha cunhada, mas a minha cunhada não quer muito isso comigo. E aí, como se deparar? Você vai separar a relação? Não, você pode criar um espaço de relação, porque ela vai ser sempre a irmã do seu marido, ou o irmão do seu marido.
né? Então, você pode criar esse espaço de relação, preservando essa relação, mas aquela expectativa que você tinha de, nossa, de repente ocupar um lugar muito especial, de repente ela não tem. E você precisa ter inteligência emocional para lidar com isso e você não sofrer ou trazer um problema. Pensando se for um problema com a família do seu marido, né, porque você colocou que é casada, talvez seja isso, a família vai ser sempre a família do seu marido. Primeiro, você tem que estar muito bem alinhado com ele, no espaço de casal entre vocês, né, para que seja respeitado esse espaço e a família não entre também nesse espaço, né? Então, primeiro, junto com ele. Se posicionar, se for no caso da sua família, às vezes é mais fácil para você dizer como é que você se sente, dizer o que você pensa. E o que acontece muitas vezes, Ricardo, é que nós ficamos com medo de dizer como é que nós nos sentimos. Então, como ela disse aqui, eu fico quieta, né? Então, não falo nada e vou cultivando. Isso dentro dela já deve estar desse tamanho, deve estar um monstro, né? Então, como é que seria se você pudesse dizer como é que você se sente? Como é que seria se você pudesse dizer como é que você gostaria que fosse a relação? Né? Como é que seria se você pudesse dizer como você gostaria que fosse a relação daqui para diante? Né? Então, às vezes, o medo é muito maior do que o que pode acontecer. Então, eu arrisco dizer que as pessoas que conseguem trabalhar com a inteligência emocional, dizer como é que... Não é atropelar o outro, mas dizer, olha, eu me sinto dessa forma, quando você faz isso, eu entendo assim, isso me machuca. Porque o outro, às vezes, pode fazer coisas sem saber que isso te atinge. Então, a gente precisa, na relação, a gente precisa dizer, a gente precisa se comunicar. Né? Então, convido a você a fazer essa reflexão. Primeiro, o que é que te incomoda de fato? Depois, eu posso chegar para essa pessoa e dizer como é que eu me sinto? Alinhar isso, que às vezes está muito maior dentro de você do que de fato é a relação, a situação, né? Então, procure, vá ao encontro, diga como é que você se sente e procure sempre esse espaço de dizer como você se sente, para que você não fique com isso guardado dentro de você e, às vezes, piore até a sua relação no casamento, tá? Então, procure esse espaço. Obrigado. Minha gente, eu não contei no início do programa, mas se você deseja conversar com a Juliana, ela tem uma página no Facebook, que é juliana.albuquerque.100, né? O número 100, 100. É juliana.albuquerque.100. Você pode conversar também com o Padre Xavier, porque ele também tem o endereço no Facebook. Não pode, Padre? Posso divulgar? Pode. Perfeito. É facebook.com/Padre Xavier CN. Padre Xavier CN. Eu tenho aqui alguns contatos do professor Felipe. Eu tenho o contato do professor Felipe no Twitter, que é @PFelipeAquino, não é isso? E o contato também no Facebook, que é P. Felipe Aquino. Ok? Qualquer dúvida a gente repete durante o programa. Fernanda, mais uma pergunta, não vale? Que ótimo. Para o professor Felipe Aquino. Obrigado, Aline. Alguns internautas, inclusive a Gisele, de Lupércio, de São Paulo, ela pergunta qual deve ser a atitude do cristão católico diante da crise política vivida hoje no nosso país, e outros internautas também mencionam qual deve ser a nossa posição quanto a alguma manifestação em grupo sobre frente e opiniões políticas divergentes. Bem, a própria CNBB se pronunciou essa semana, na semana passada, dizendo que considera lícitas as manifestações, né? Desde que sejam manifestações pacíficas, que não haja quebra-quebra, não haja essas coisas de violência. O povo tem direito de se manifestar, né? Agora, como cristão, a igreja sempre ensina que a pátria é a nossa segunda mãe, né? A pátria é a pátria que fornece a nós um habitat para a gente viver, uma segurança, né, e tudo mais. Por isso que a gente paga impostos e tudo. Então, todos nós somos responsáveis pelo destino da pátria. Então, todos nós devemos participar. É claro que numa situação que nós estamos vivendo aí, de uma corrupção deslavada, de mensalão, de petrolão, todo o povo fica inconformado com isso, tem que participar. Entende? Como cristão, é um dever participar, né? Porque buscar a justiça. Agora, uma participação que seja dentro da lei, seja dentro da ordem, né? Seja dentro da democracia, sabe? Os papas
João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco, têm convocado os cristãos a participar da política. Nós vimos um pronunciamento do Papa Francisco que ele fala claríssimo, ele diz, a política está muito suja, aquele jeito dele claro de falar, mas por que está muito suja? Porque nós, cristãos, não levamos o evangelho para dentro dela. Ele fala, nós não podemos fazer como Pilatos, lavar a mão. O Papa Francisco diz isso. Temos que participar na vida política. João Paulo II disse a mesma coisa na Christi Fidelis Islais. Bento XVI convocou várias vezes o cristão para entrar na política. E o Papa Francisco fala uma coisa interessantíssima. A política é a arte de você fazer caridade. É uma coisa que a pessoa tem que entender, Ricardo. Eu faço caridade com o meu dinheiro, você com o seu, pega da sua carteira e dá para alguém. Agora, quem é que faz a caridade pública? É a política. É a política que define se o dinheiro vai para a educação, vai para a saúde, vai para o pobre, vai para a casa de que não tem pobre, não tem casa, você entende? Então, a política é a gestora da caridade pública. Então, a política é a arte de buscar o bem comum. Então, é inadmissível que um cristão seja alienado à política. É como se dissesse, a sua mãe está perecendo, não me interessa a minha mãe, não. Por que nós somos obrigados a servir a pátria? E a igreja confirma isso. Não, você vai lá servir o exército, você vai servir a aeronáutica. Por quê? Porque se a pátria correr risco de uma ameaça, você tem que defender a pátria. Não, você não vai atacar ninguém, você tem que fazer a legítima defesa da pátria. Entende? Tudo isso é aquilo que Santo Agostinho já chamava de a guerra justa. Há uma guerra justa, a guerra de defesa. Entende? Então, a defesa da pátria, seja em termos de guerra, seja em termos de fazer a honestidade, a justiça, o bem comum acontecer, exige a participação de todo mundo. Agora, repito, evidentemente, como a CNBB diz no documento dela, desde que seja dentro da ordem, sem violência. Obrigado, professor. Está na hora do nosso intervalo. Obrigado. Eu contei para você no início do programa que é assim mesmo, é a sua participação que dá o ritmo do nosso programa. Muito obrigado por ter você aqui com a gente. Ainda temos mais um bloco, viu? Já voltamos e quem sabe a gente já começa com a sua pergunta. Até já já.